Estudo bíblico Gênesis 24. A busca de uma esposa para Isaque. O velho patriarca estava avançado em anos. Isaque continuava solteiro. Abraão estava preocupado com a possibilidade de seu herdeiro vir a se casar com uma cananita e não com uma moça do seu próprio povo. Mandou Eliezer, o seu servo de confiança, fazer a longa viagem até a Mesopotâmia em busca de uma noiva para Isaque. Eliezer, aos 85 anos de idade, chegou ao posto de administrador ou chefe dos empregados, posição de grande autoridade, indicada no verso 10. Ele receberia toda a riqueza de Abraão caso este não tivesse filho. Veja o capítulo 15, verso 12. Porém, quando Isaque nasceu, a herança passou para o filho. Assim, ele não apenas serviu lealmente seu mestre, apesar de a herança então pertencer a outro, capítulo 15, versos de 1 a 4, mas também serviu fielmente o herdeiro, verso 67. Antes que Eliezer partisse, Abraão lhe deu instruções detalhadas e exigiu que fizesse um voto sagrado. Colocar a mão sobre a coxa era atitude solene, significando que, se o juramento fosse violado, os filhos, mesmo os que ainda não tinham nascido, vingariam o ato de deslealdade. Por meio do juramento, o servo ficaria obrigado a maior diligência na obtenção de uma esposa aceitável para Isaque. Caso o resultado esperado não se concretizasse, verso 5, então os termos do juramento seriam invalidados, verso 8. Mas a possibilidade de Isaque voltar para a terra de seu pai foi sumariamente rejeitada por Abraão, porque sugeriria a anulação da promessa de Deus, verso 7. Abraão, no entanto, assegurou-lhe que receberia a ajuda de Deus. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. O servo recebeu a promessa de orientação divina e estava ansioso em ser conduzido. Um homem devoto que buscava conhecer a vontade de Deus, orou fervorosamente e confiou que receberia orientação detalhada. Sentia que um erro poderia ser desastroso. Eliezer era o homem de Deus que seria instruído pelo Espírito Santo nessa tão importante tarefa. Quando o servo se encontrou com Rebeca junto ao poço, convenceu-se de que Deus tinha respondido sua oração e o guiara diretamente à moça. Ela era linda e inteligente e atendia a cada requisito que ele estipulara. Então Eliezer deu-lhe alguns presentes preliminares, um pendente para o nariz e 2 braceletes, tudo vistoso e extremamente valioso. No verso 14, a Bíblia nos conta que Eliezer fez prova de Deus para ter certeza de que a escolha seria do Senhor e não dele. Rebeca era a prima segunda de Isaque. O propósito de Abraão em mandar buscar do seu próprio povo uma esposa para o filho foi resguardar da idolatria sua posteridade. Se Isaque tivesse desposado uma moça cananeia, quão diferente poderia ter sido a história de Israel? Que lição para os moços nessa questão da escolha do cônjuge? Betuel era o pai de Labão e Rebeca. Os pais de Betuel eram Naor e Milca. Abraão era seu tio. Labão revelou seu verdadeiro caráter vendo o valioso pendente e os braceletes. Então decidiu que nada deveria ser poupado para reter Eliezer. Ele não poderia deixar de ser hospitaleiro com um homem que trazia tais presentes. Aquelas joias eram apenas o começo. Logo, outras joias de prata e ouro e lindas vestes foram oferecidas a Rebeca. E ricos presentes foram oferecidos à mãe e ao irmão da noiva. O costume de dar ricos presentes aos membros da família da noiva vem desde os tempos de Hammurabi, 1728-1686 a.C. Talvez fosse resquício dos tempos em que a noiva era realmente negociada. Eliezer recebeu a resposta à sua oração
quando pediu orientação e certeza. O homem de Deus sabia que o Senhor o orientara e que Rebeca era a escolha de Deus para o seu jovem senhor. Sem consultar a noiva escolhida, os outros membros da família deram sua palavra definitiva. Rebeca seria a esposa de Isaque. Eles queriam que a moça ainda permanecesse em casa por algum tempo, mas ela, quando indagada, declarou estar pronta a partir imediatamente. Foi uma decisão firme para ser tomada por uma jovem. Rebeca demonstrou ser uma pessoa determinada, decidida, forte e digna de ser esposa de um patriarca, o filho da promessa de Deus. Seu novo lar ficava muito longe e provavelmente nunca mais veria sua família. Ela ia pela fé, como Abraão o fizera anos antes. Isaque saiu para meditar no campo e esperar a sua noiva perto de Beer-lahai-roi. Isaque precisava de conforto pela morte de sua mãe. A narrativa descreve Rebeca saltando do camelo e, em atitude de respeito diante de Isaque, rapidamente arrumou seu véu de acordo com as regras vigentes. Uma mulher comprometida devia permanecer com o rosto velado até que o casamento fosse consumado. Só então seu esposo poderia olhar o seu rosto. Eliezer deu a Isaque um relatório completo de tudo o que aconteceu na longa viagem. Isaque compreendeu que Deus guiara o servo na escolha de Rebeca e reconheceu que a vontade dele devia ser cumprida. Instalou Rebeca na tenda de sua própria mãe Sara e assim ela veio a ser sua esposa. O amor surgiu naturalmente, trazendo conforto e alegria ao coração de Isaque. Foi muito bom que a jovem, tão longe de sua casa, fosse abençoada com um marido que a amou verdadeiramente. A palavra consolado tem significados ainda mais profundos quando são considerados à luz do coração, do lar e do casamento. Rebeca forneceu ao seu marido o que ele precisava desde a partida da sua mãe: consolo, amor e força.